Fala, nação rubro-negra, estamos aqui para mais um vídeo, trazendo para vocês mais uma notícia do Mengão. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos para ficarem por dentro aí de mais notícias do Mengão. Bora pro vídeo. Abadão de Fla-Flu e deu Fla, hein, meu amigo? Deu Fla, 2-0 e, como diria o outro, fora o baile. Poderia ter sido mais. O Flamengo, mais uma vez, não é vazado, né? De novo, só o time reserva do Flamengo que sofreu um gol no campeonato. O time titular continua sem sofrer gols. E o Flamengo, que já tinha vantagem do empate, fica com uma vantagem ainda maior. Para o Flamengo não chegar à final do Campeonato Carioca, o Fluminense precisa fazer 3 gols de diferença no próximo sábado. É bom lembrar, o Zupac já me lembrou aqui no intervalo, né? Olha, curiosidade, né? Parecido com o ano passado. Exatamente. É a mesma coisa. O Flamengo fez 2-0 no primeiro jogo, aí na final, né? Flamengo do Vitor Pereira. E o Fluminense fez 4-1 fora o baile no segundo jogo. Só que agora a situação é outra, não é mais Vitor Pereira, agora é Tite. E olha, já dando boa noite aqui para o Zupac, para você que está em casa, para o Pedro e também para o Birner. A pergunta é a seguinte, aliás, bom tê-lo de volta aqui. Um prazer estar aqui. Excelente ter você de volta aqui. Muito obrigado, meu amigo. A pergunta é, sob o comando de Tite, foi a melhor atuação do Flamengo? Não estou falando só nesse ano, o comando do Tite, desde o ano passado. Sim, possivelmente foi. Talvez tenha escapado uma ou outra assim, mas possivelmente foi. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Foi um jogo de imposição do Flamengo. O Flamengo se impôs demais contra o Fluminense. Se impôs muito com e sem bola no primeiro tempo, e acho que isso que me chamou muito a atenção, porque a gente olha muito para o poderio da equipe do Flamengo, para o poderio técnico da equipe do Flamengo, mas o que mais me chamou a atenção na imposição absoluta do Flamengo no primeiro tempo foi o trabalho sem bola, como o Flamengo sufocou o Fluminense sem bola, e a partir dessa imposição sem bola, o Flamengo botou o seu poderio técnico para jogo. Então 2-0 foi um placar confortável, mas não foi um placar do tamanho do jogo. O jogo foi maior do que um 2-0, né? Mas no fim das contas o Flamengo encaminha a classificação para a final em uma atuação muito forte em todos os sentidos, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista individual. No primeiro tempo, de fato, dominando o jogo inteiro. Na segunda etapa, o Fluminense saindo mais e o Flamengo aproveitando o espaço. Então, de maneiras diferentes, o Flamengo foi se impondo, finalizou pra caramba, expôs o Fluminense a algumas das suas fraquezas. E assim, o campeonato estadual, a gente sempre pondera tudo que acontece no estadual. Estadual não é parâmetro. Até a fase que chega agora. Daqui por diante, onde são os clássicos, as fases decisivas, são jogos que se aproximam mais do grosso da temporada. E hoje o Flamengo deu uma amostra da evolução desse trabalho. É um time que se mostra cada vez mais sólido, cada vez mais alinhando aquilo que existe entre a expectativa que existe pelo que é a comissão técnica e pelo que é o elenco e aquilo que eles entregam. Foi um tremendo jogo de futebol do Flamengo. Foi um jogo que o Flamengo se impôs de maneira absoluta contra o Fluminense. Tem a impressão, Birner, até comparando, já que o Zupa lembrou aqui no intervalo do confronto, né, dos confrontos da final do ano passado, essa atuação do Flamengo de hoje me lembrou a atuação do Fluminense no segundo jogo. É que aquele jogo foi maluco. É que ali foi um negócio absurdo. Mas em termos de imposição, de intensidade, de não dar respiro pro adversário, é que ali o Fluminense fez 4, o Fluminense hoje fez 2, o Flamengo hoje fez 2, mas poderia ter feito mais, como disse o Zupac. Há quem diga, né? Pô, tem que comemorar que foi só 2. Não dá pra comemorar não, porque agora vai ter que fazer 3, esse time do Flamengo não toma gol, meu amigo. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Zupac, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou usar uma frase que eu acho que vou poder repeti-la várias vezes ao longo da temporada, mas como disse o Zupac, eu concordo, a gente tem que esperar o que vai acontecer durante o ano, temos convocações, as coisas no futebol acontecem. Infelizmente, para quem torce contra o Flamengo, Matheus Carreira do Data ESPN, citou essa frase. Pensei que ele torcia contra o Flamengo. Não, infelizmente para quem torce contra o Flamengo e o Tite se encontraram. Porque essa foi uma atuação muito com a cara do Tite. No time tecnicamente, não estou falando de seleção, sim, que o Tite dirigiu com mais possibilidades, com mais força. O Zupac falava, e eu concordo totalmente, é uma atuação assim de uma imposição enorme. Imposição porque eu nunca vi o Fluminense com tanta dificuldade por tanto tempo de sair jogando. Só contra o Manchester City. Convenhamos, tudo bem, né? Perfeito. Me lembrou essa dificuldade
de fazer o Fluminense sair jogando, só o Manchester City colocou dessa maneira contra Porém, contra o City, o Fluminense ainda conseguiu acertar o gol. Sim. Hoje o Rossi não fez uma defesa. Sim. Eu não me lembro se alguma vez o Fluminense do Diniz terminou o jogo sem chutar uma vez na direção do gol. Estou para fora, mas uma vez na direção do gol. Obrigar o goleiro adversário a fazer uma defesa, pelo menos. E tudo de um jeito que pareceu muito fácil para o Flamengo. Porque essa é uma característica. Na seleção brasileira, o Tite fez as coisas parecerem mais fáceis do que eram. Sim. E depois saiu de lá mal, não sei o quê, não gostaram do trabalho. Hoje, o Tite fez o Flamengo parecer que é muito fácil fazer isso com o Fluminense. E não é. Você pode ganhar do Fluminense. Dessa forma, é muito difícil. Com um detalhe: o trabalho do Tite é um trabalho muito mais curto de tempo que o trabalho do Diniz. Ele tem jogadores melhores, mas o Fluminense tem bons jogadores. Você olha o time do Fluminense e fala: o Fluminense vai fazer mais do que ele fez hoje contra qualquer equipe, até contra o Flamengo. Não, é um time que tem plenas condições de ganhar do Flamengo quantas vezes ele quiser. Hoje em dia, vai precisar jogar muito se o Flamengo jogar bem. Hoje, a diferença que a gente viu em campo hoje é uma diferença que remetia aos tempos em que a diferença no papel era muito grande. Hoje ela não é tão grande assim. Né? Acho que quase todos os times melhoraram. Mas hoje parecia aquele momento em que o Flamengo tinha um timaço e os demais estavam tentando encontrar o seu caminho. Foi bem Porque quando você pega as ideias, já tocando pro Pedro, o Tite tem uma ideia de jogo, que ele fala muito sobre equilíbrio, né? Aí, hoje foi pleno. Sim. Recupera a bola com facilidade, o adversário não chega no campo de ataque, cria pelo meio, cria pelo lado, perde um monte de gols, assim, um vareio, né? O Diniz, que também tem uma ideia muito clara, um jogo muito pessoal, né? Muito autoral, do que o Diniz pensa, a gente está acostumado a ver. O Tite anulou, o Flamengo anulou, e hoje o Fluminense, quem chegou agora e viu o Fluminense pela primeira vez jogar e falou: o campeão da Libertadores não é esse cara deve ter perdido. É o outro que é o campeão. É o outro. Impressionante a atuação do Flamengo. Um abraço ao Bina, ao Zupa, ao Fã de Esporte com a gente, William. O Fluminense tem algumas notícias preocupantes do jogo de hoje e, curiosamente, a boa notícia é que foi 2-0. A boa notícia é que foi 2-0, que o Flamengo poderia ter devolvido, que foi a final do estadual do ano passado. Poderia ter sido 3, 4, 5, 6 e, se não me engano, mais de 20 finalizações, né? Hoje, 24 a 8, só que das 8 do Fluminense, nenhuma foi certa. E das 8 do Fluminense, uma no primeiro tempo. Isso. E 7 naquele intervalo de 15 minutos ali do início do segundo tempo, entre a entrada do Lima e a expulsão do Thiago Santos, que o Fluminense ele passava uma falsa sensação que ele estava melhorando no jogo, mas ele não estava exatamente melhorando no jogo. É que estava rolando um pouquinho mais o meio ali com o Lima. Chegou um quarto homem ali para ter o seu homem, acho que era o Lima, que o Ganso não estava conseguindo fazer essa função, mas rapidamente, também numa questão de roubada de bola, você pressionou o passe do Thiago, o Flamengo teve o mérito de forçar essa expulsão. O Flamengo tem uma situação muito específica, que já é o segundo jogo do Flamengo do Tite contra o Fluminense do Diniz, que é o Flamengo do Tite que determina como vai ser o jogo. Ele escolhe como vai ser o jogo e ele fica confortável durante todo o tempo. O Flamengo escolheu como seria o jogo. Não dá para se debruçar em algo como: mas o André não jogou, mas teve a escolha do Renato com... Não foi isso. O Flamengo, mais uma vez, como foi no Clássico, se não me engano, 2 semanas atrás, talvez, foi dia 25. Foi dia 27. 27? Contra o próprio Flu? Um tempo atrás contra o próprio Flu. 2-0. Foi o Flamengo quem determinou. O jogo vai ser o seguinte, e o Cebolinha deixa isso muito claro na entrevista que ele dá na saída de campo para os colegas da Gold, se eu não me engano. Ele fala: a gente treinou a semana inteira essa pressão, para encaixar de novo essa pressão contra o time do Diniz. A gente faltou finalizar melhor. Ele fez uma leitura muito simples, mas ele reforçou que essa era a ideia. Então, o Flamengo teve essa ideia do primeiro clássico, e aí não vamos apegar as peças, porque não jogou. Ele tirou o Fluminense do jogo. Hoje, novamente, então, ele determinou que vai ser o confronto. Mas a vaga tem o segundo jogo, mas é muito pouco provável que a gente vem vendo. É um mundo diferente do ano passado, da final. O que a gente está assistindo do Fluminense do Diniz esse ano, porque ganhou a Recopa. A Recopa tinha uma mobilização específica de um jogo específico, de uma condição até de natureza diferente da ida para a volta, e que tinha uma mobilização de estádio cheio, torcida única, tinha uma outra atmosfera ali. O time do Flamengo desse ano é um time que ele condiciona, ele direciona o jogo, é um time fisicamente muito acima do time do ano passado. E o que o Zupac falou no início, no mesmo foi o Zupac falou: o Flamengo sem bola é que faz o Flamengo jogar
com a bola como ele cria a chance. Não é que o Flamengo se deu a bola ao Flamengo, o Flamengo ficou circulando até achar espaço. Não, o Flamengo sufocou, deixou desconfortável e a partir daquilo o Fluminense já estava Até porque mesmo Eu não vi estatísticas do tempo. parque. O Fluminense trocou mais passes que o Flamengo. Então, Você tudo deve ser no tudo lá primeiro atrás. tempo, o Fluminense, mesmo sendo massacrado como foi, teve mais posse. No segundo tempo tem- ficou mais parelho, e acho tem que acabou uma- perto de 50-50. E tem um Mas outro lado. uma posse que não adiantou de nada, porque o Flamengo jogou o E Fluminense tem lá atrás. um outro lado também que me chama a atenção, que é uma notícia preocupante das tantas crises do Fluminense de hoje, que é um comportamento que não é exatamente típico dos times do Diniz. Quando saiu o segundo gol, a gente já estava aqui sentado, comentei com o Birner, a abordagem do Flamengo no jogo, ela é muito diferente da abordagem do Fluminense. Sem bola, pressiona e morde. Quando você vê ali, a chave para mim do jogo foi quando você iguala os 3 homens ali da frente, né, que eram Pedro, Cebola e Luiz Araújo, tira os 3 homens que faziam saída de bola, porque o Martinelli baixava, e você tinha o Arrascaeta e o De La Cruz chegando no Ganso e no Renato. Então, esse encaixe para mim, essa abordagem sem a bola, ela direciona. Então, o Flamengo faz o que ele quer com o jogo. Aí você olha para a abordagem do Fluminense, a gente comentava aqui, o primeiro jogo, o Pulgar é acionado, ele domina, ele olha, levanta a cabeça, ele cruza. Nenhuma pressão, uma abordagem absolutamente passiva. A bola agora do segundo gol, o Arrascaeta domina, levanta e olha. Então, se você começa... Nós tivemos vários casos se assim no você jogo que não deram começa- gols. Se você mas com começa liberdade. a dar espaço para Muito caras espaço. como Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, fez um grande jogo. eles vão acionar homens de qualidade também, como é o caso do Pedro, como vai ser o caso do Cebolinha para finalizar, como poderia ser o caso do Bruno. Então, você não sai da armadilha do Flamengo quando não tem a bola, que o Flamengo te pressiona, no caso do time do Diniz, e você não consegue pressionar de volta quando o Flamengo tem a bola. Então, assim, é um jogo muito ruim em todos os aspectos do time do Diniz, e a notícia preocupante é que você não vê exatamente algo como, foi fora da curva. Na semana que vem, esse é o ponto. o André volta e recupera o Fora que da foram as curva últimas foi o jogo da semanas. volta com a LDU. Exatamente. Exatamente. O trabalho, a gente estava nesse debate ontem no F90 sobre o trabalho o trabalho do Diniz foi campeão já. Não. O ponto fora da curva foi a mobilização para o jogo da volta da Recopa. Esse ano, a curva do Fluminense tem sido essa aí. O time não tem jogado Então bem. não dá para comparar naquela, mas será que pode virar? Aquela semana pré-final do ano